Boa tarde a todos. Hoje eu vou falar sobre esse tema aí, ó, reencarnação como processo educativo. A maioria das pessoas pensam que a gente está aqui e passa por um sofrimento e que aquilo ali é punitivo. Aquilo ali é consequência de ações que nós fizemos em vidas passadas. Ou mesmo nessa aqui, que às vezes o resgate começa nessa própria encarnação. Então, Deus, na sua infinita misericórdia, na sua bondade divina, Ele colocou a reencarnação para a gente, pessoal, como uma forma de não punição, mas de aprendizado. Porque tudo que a gente faz aqui é um aprendizado focando a nossa evolução espiritual e nos tornarmos um espírito perfeito. Essa é a finalidade que nós estamos aqui. Temos problemas, temos percalços que a gente passa pela vida da gente, mas tudo faz parte da nossa evolução. Um dia, como sempre falo, nós seremos um espírito perfeito. Não vamos mais habitar um planeta igual a esse, de sofrimento e dor, onde as pessoas sofrem, as pessoas padecem. Então eu fiz um roteirinho aí e a gente vai trabalhar nele. Então, a finalidade, deixa eu... Fica meio ruim aqui. Processo de aprendizado, o livre-arbítrio, lei de causa e efeito e as potenciais habilidades. A finalidade, lá a definição no Livro dos Espíritos, ele fala assim, ó. A questão 132. Qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? A resposta explica dois objetivos. É a lei de Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-lo chegar à perfeição. Dar ao espírito condição de cumprir sua parte na obra da criação. Por incrível que pareça, a gente é ser humano. Se a gente não tiver a nossa vida toda vez uma situação, alguma coisa que force a gente a procurar uma solução, a gente fica que nem um vasinho de flor lá, ó. A gente não se mexe, não. Então, essas situações que aparecem na vida da gente é justamente para forçar a gente a procurar a nossa evolução. Por exemplo, se eu tenho uma atuação de um espírito sofredor, obsessor, que ele tem interferência sobre mim, tem gente que não se incomoda, mas a maioria das pessoas vem procurar uma igreja, uma casa espírita, para que tire aquilo lá. E à medida que ele começa a procurar isso aí, ele começa a se esclarecer, a ter consciência daquilo que ele está passando. E como a gente sempre faz, inimigo entre aspas. Para a gente poder dominar uma situação, a gente precisa conhecer o nosso inimigo entre aspas, que na realidade ele não é um inimigo. Na realidade ele é um espírito igual a gente, em que a gente fez alguma coisa contra ele e não houve aquela palavrinha que Jesus sempre falava, que chamava perdão. Então ele vem com mágoa, com ódio, querer exercer uma influência sobre a gente para dar resposta daquilo que ele sofreu. Então vamos lá. Reencarnação, a finalidade. A lei da reencarnação é um movimento de amadurecimento do espírito, promovendo a evolução através da transformação moral e espiritual. Nós estamos aqui nesse planeta, daqui nós não vamos levar absolutamente nada a não ser as nossas boas ações, as más ações
e a nossa evolução espiritual. É para isso que nós estamos aqui. Isso aqui é um lugar transitório, é um lugar de passagem, perto da eternidade que nós temos lá no mundo espiritual. Então, daqui nada a gente vai levar, a não ser as nossas ações, certas e erradas, e fazer a nossa evolução espiritual para galgar um degrauzinho a mais, para sairmos dessa situação de sofrimento que a gente se encontra. A finalidade, reencarnar-se para aprender, educar-se para crescer a partir de novos elementos, de uma nova oportunidade, no novo ambiente, onde se possa construir ou reconstruir a própria evolução espiritual. A finalidade é uma superação das condições humanas através da reencarnação na Terra, atingindo a espiritualidade através do conhecimento das leis de Deus. Aí, esse é Leon Denis. O regresso para cá está sujeito às leis da atração e da afinidade. Quando o espírito encarna, é atraído para o seu meio, conforme suas tendências e seu caráter e grau de evolução. Se eu tenho um problema com uma pessoa, com uma família, vocês podem ter certeza absoluta. Nós vamos reencarnar aqui quantas vezes forem necessárias para que a gente possa acertar esse problema. Quantas vezes forem necessárias. Acabei de falar lá com um casal, Deus vai dando oportunidade para a gente, reencarna, acerta, a gente não acerta. Aí numa encarnação a gente é algoz, na outra é vítima, e assim vai sucessivamente. Chega um tempo, pessoal, que a gente nasce grudado. Aquelas crianças que vêm grudado uma com a outra. A Lúcia sabe muito bem aí. Como é que é o nome, Lúcia? Então, aí eu preciso do meu rim. Ela precisa do meu rim para sobreviver e eu preciso do coração dela para sobreviver. Eu quero tomar água, não quero tomar água. Imagine o sofrimento desses dois espíritos nessa condição. Então, é preciso esperar uma condição dessa para a gente cessar isso aí, para a gente poder parar com uma hora é algoz, outra hora é vítima e assim por diante. Não, pessoal. Vamos mudar a nossa cabeça, vamos evoluir, vamos crescer, sair desse ciclo vicioso de fazer e depois dar o troco, porque isso aí só leva à condição que eu acabei de falar para vocês aí, ó. E não é preciso fazer isso aí. Processo de aprendizado. Aprendizado se dá através das experiências vivenciadas no plano físico e no plano espiritual. Quando a gente desencarna, né? A gente vai lá às vezes fica por aqui, na maioria das vezes a gente fica por aqui. Às vezes a gente vai lá para a nossa dimensão, como a gente pede todo sábado aqui que seja encaminhado, e lá a gente vai ficar mais ou menos com os espíritos que têm as mesmas ideias, as mesmas finalidades que nós temos, entendeu? Semelhantes se atrai. O mecanismo da reencarnação é automático. É a lei da natureza, é uma lei educativa. Processo de aprendizado. O espírito está sempre começando a partir da onde ele parou. Ele nunca pode se desenvolver muito, mas não regride. Então eu evoluí até certo ponto aqui nessa encarnação. Aí, a próxima encarnação eu não vou regredir. Eu vou partir daquele ponto que eu parei aqui agora. Então, numa reencarnação eu fui mecânico, na outra eu fui cientista, e assim por diante. Assim, a gente sempre começa daquele ponto que a gente parou. As leis de Deus sempre utilizam os mesmos modos que o ser humano atuou no passado para educá-lo no presente. A gente nem sempre utiliza. Então, numa encarnação, a Lúcia é enfermeira padrão, a Cristina é professora, ali já foi secretária. Na outra, muda. Por quê? É uma forma da gente passar por todas as situações que a gente precisa para que a gente possa evoluir. Já pensou vir aqui
20 reencarnação como professor, a pessoa fica doida aqui, entendeu? Então são vários pontos aí que a gente vai passando. Uma hora a gente consegue mais evolução, outra hora não, mas é um equilíbrio, né? Então, bom, a possibilidade de fazer escolha. A escolha da reencarnação pode ser inconsciente ou consciente. Inconsciente, o espírito colhe sem prévia concordância ou conhecimento. Então o espírito vem para cá, na maioria das vezes ele não quer reencarnar, porque ele sabe que ele vai passar por um momento difícil aqui, né? Então ele fica lá protelando. Aí chega lá os espíritos de luz que são encarregados de fazer isso aí, reencarna. Não tem força que seja contrária a isso. Ele tem que vir. Ele tem que vir aqui, passar por aquele pedacinho que ele fez aí, não tem escolha. Consciente, de acordo com a sua evolução, ele pode fazer parte de algumas escolhas na sua programação reencarnatória. Isso aí a gente já fala de espíritos que têm um pouco mais de evolução espiritual. Espíritos que não ficam muito presos a esse mundo aqui. Espíritos mais distantes da vida material. Então esses aí fazem algumas escolhas, né? Mas na maioria das vezes é imposto. Processo de aprendizado. Esquecimento. Recebemos um novo equipamento, um novo corpo, um cérebro, uma nova personalidade e experiências do novo meio em que vai renascer. Para a gente entender mais ou menos, é como se a gente tivesse, cada encarnação nossa é um CD gravado. Então, quando a gente vem reencarnar aqui, é um CD novo, intacto, virgem, e nós vamos gravar em cima dele. E ele vai fazer parte daquele arcabouço que a gente fez lá ao longo de todos esses anos e compreende a nossa evolução espiritual de todos os períodos que nós passamos aqui. Vocês podem, eu não sei se acontece com vocês, a gente tem recordações ou de tristezas, ou de alegrias, ou de momentos que nós tivemos aqui nesse planeta, em que a gente lembra. Por quê? Porque nós já passamos por situações igual a essa. Lugares que são familiares para nós, a gente já percebe isso aí, porque isso aí está no nosso espírito gravado. E aí às vezes a gente tem um lapso de memória para lembrar daquilo ali. E isso aí faz parte da nossa vida. A cada encarnação recebemos uma nova roupagem para a expressão do espírito. Então, uma hora a gente vem como mulher, outra hora como homem, para passar, outra hora a gente consegue um desenvolvimento muito bom, outra hora a gente fica estagnado na situação em que a gente se encontra. Isso faz tudo parte do aprendizado nosso. Processo de aprendizado. O espírito é imortal e a essência da vida. Isso aí está no livro Encontro Marcado de Emmanuel, de Chico Xavier, né? Espírito e matéria. Durante a nossa encarnação devemos vivenciar novas experiências, lembrando-se sempre da importância de cultivarmos o desapego das coisas materiais que são temporais. Por que o Espiritismo bate muito em cima dessa tecla aí de desprender das coisas materiais? Porque Jesus falou, aonde estiver o vosso coração, aí estará o seu espírito. Por exemplo, se eu me apego às coisas materiais aqui, quando eu desencarnar eu vou sofrer. Eu vou sofrer muito, porque aquilo ali é o meu ponto de apoio. Eu só vou contar uma passagem aqui que esse estacionamentozinho nosso aqui, que a gente derrubou, era uma casa, do lado morava aí um senhor chamado Lino Gonçalves. E eu não sabia, naquela época aqui, que eu comecei aqui, eu não sabia o que era isso. E ele era um atacadista na Costa Guiar, muito, muito antigo aí. E eu via, ele desencarnou, acho que em 1975, eu tinha 15 anos. Eu passava aqui, eu via ele abrir a porta da casa dele. Eu via ele entrar na casa dele.
Então esse espírito, ele não foi para o plano espiritual, ele se apegou aqui, ó, na casinha dele aqui, ó. Aí o que tem que acontecer? Vindo alguém chamar, vindo um centro espírita, encaminhar esse espírito, porque ele ficou preso aqui nessa casa dele aqui. Eu não sei o que tem aí na casa, se tinha. Ele era muito apegado com bens materiais, mas eu com 15 anos eu via ele aí. Aquilo lá eu não sabia o que era, depois que eu vinha saber o que é. Ele estava preso aí. Hoje em dia eu já não vejo mais. Então a gente não pode se apegar às coisas materiais. Toda vez que a alma amadurece, as percepções mudam. Então, às vezes, uma coisa que a gente pensa que é pro mal da gente, não é, pessoal. Um momento que a gente está passando na nossa vida de perrengue, um momento, isso aí faz parte. É como sempre eu falo, aquele que está caminhando e encontra uma pedra no caminho e acha aquilo ali uma barreira, tem uns que pegam e voltam. Outros tentam subir na pedra e vê do lado de lá que depois daquele sofrimento vai ter um outro tipo de vivência, aquilo vai melhorar a vida dele, vai fluir mais. É uma coisa muito boa. A gente não pode se apavorar, ficar estagnado por um empecilho que aparece na vida da gente. A gente precisa procurar uma solução. Processo de aprendizado. O aprendizado, através da vida material, deve ser um instrumento de capacitação do espírito, pois existe algo divino em nós, que precisa apenas de lucidez e entendimento. Aí nós vamos falar dos potenciais e habilidades. Existem crianças, pessoal, que ele lembra principalmente até mais ou menos 7, 8 anos, que ele lembra de situações, ele toca um instrumento que foi vivenciado em vidas passadas, porque o nosso fechamento para aquele mundo que a gente tinha lá, ele acontece por volta de 7, 8 anos de idade. Então, às vezes, você vê uma criança notável, ele já teve aquela vivência em encarnações passadas. Esse faz parte do nosso aprendizado. Lei de causa e efeito. Essa é dura, hein, pessoal? Lei de causa e efeito ou lei da ação e reação. O que é livre-arbítrio? A liberdade de decidir e agir existe antes de cada ação a ser executada. A gente tem o livre-arbítrio. Os espíritas falam assim, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Observem em vocês mesmos, pessoal. Às vezes a gente está passando por um momento difícil. Por que será, né? Por que a gente está passando por aquilo? A gente pode procurar uma causa lá nas nossas vidas pretéritas. Então não é melhor a gente fazer o certo do que a gente ter que passar por um perrengue desse, uma doença incurável em que você tenha que conviver com ela, uma situação familiar em que a gente fica apegado à pessoa, a gente não consegue se libertar porque parece uma alma, não é uma alma gêmea, é uma alma algemada. Então é aquelas brigas, aquelas discussões dentro de casa, pai, filho e vice-versa. A gente precisa fazer isso. Não é melhor a gente se acertar, deixar isso para lá, porque depois vai ter as consequências, pessoal. E as consequências são terríveis. São consequências que a gente, como Jesus falou, ali haverá choro e ranger de dente. E é choro e ranger de dente, pessoal. E aí a pessoa vem, mas eu sou tão bom, por que eu estou passando por isso? Você pode estar na condição de um espírito bom hoje, mas aquilo que você fez tem que ser resgatado, reparado. E a maneira de reparar, isso não é punição, isso chama-se uma forma da gente evoluir. Por incrível que pareça, pessoal, o ser humano só aprende sofrendo. Ele não aprende, ele passa aqui por aqui, ó, 30 anos na frente dessa casa, ou de uma outra casa espírita, de uma igreja, tudo. Ele não dá importância para nada. Só que quando a água está aqui, ó,
aí ele vem procurar a solução. E às vezes a solução não é tão rápida assim. Aqui hoje, nesse plano nosso, não tem um Jesus Cristo aqui que pega e tira o problema de uma hora para outra. A pessoa precisa vivenciar aquele problema, passar por aquela experiência, para que ele dê valor naquilo ali, que ele aprenda com aquilo ali. A falta, por exemplo, de dinheiro dentro de casa, a falta de entendimento, isso tudo tem uma causa de ser. Isso está ligado diretamente com a nossa lei de causa e efeito. No estágio do instinto, o uso do livre-arbítrio é limitado, pois age movido pelo simples impulso primitivo, inércia e irritação. Vocês podem ver que a mãe da gente, quando a gente nasceu, tudo, ensinou a gente comer, tomar banho, beber. Mas isso aí são instintos em que a gente já vai adquirindo de diversas encarnações que nós passamos. Agora, a forma do conhecimento, a forma de se tornar um espírito de luz é diferente. É procurar a essência daquilo. É procurar uma coisa que nos satisfaça aqueles que compartilham com nós no dia a dia, para promover o bem-estar nosso e da sociedade em que nós vivemos. Esse é o verdadeiro intuito da gente querer evoluir. Você vê médicos, cientistas que promovem, através do conhecimento dele, uma vacina, uma cura. É um espírito magnífico. À medida que o ser se desenvolve, aprende que mais do que fazer o que se quer, consiste em fazer o que se deve. Tem muita coisa que a gente faz aqui, né, que é besteira, né? A gente faz tanta coisa boba aqui nesse mundo, e que realmente a gente tem que procurar aquilo que agrega para a gente. Não coisas banais, coisas que não evoluem o nosso espírito. Não tenho nada contra cada um faz da sua vida aquilo que quiser. Mas a pessoa procurar beber, fumar, isso só atrapalha a evolução dele. Ele vai chegar a ser um espírito perfeito, mas vai levar mais encarnações para subir, né? O livre-arbítrio é uma conquista evolutiva. Lei de causa e efeito. A justiça se processa de forma a educar o espírito e não puni-lo. Nenhum ser humano estará isento do processo de educação. Precisamos nos desligar das ideias punitivas, observando que o aprendizado é dinâmico e não está envolvido em uma mesma exposição de experiências. Lei de causa e efeito. A dívida mencionada deve ser entendida como uma necessidade de aprendizado, devido à nossa ignorância das leis de Deus. A gente é muito pequenininho para interpretar até as coisas que Jesus nos ensinou, né? Não faça para os outros o que você não quer que façam para você. A gente raramente pratica isso aí. A gente é egoísta. A gente faz para o nosso próximo, prejudica o nosso próximo. Só que isso aí tem consequência, pessoal. Eu acabei de falar. Será que não é melhor a gente refletir antes de fazer as coisas? O verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, não é o que está aqui dentro e que faz as coisas certinhas, não. É daquela porta para fora. É lá fora que é o aprendizado. É lá fora que é a parte prática das coisas. Lá que se processa as situações em que nós temos que vivenciar. É o chefe que atrapalha a vida da gente. Por que será, né? Por que será que ele atrapalha a vida da gente? Às vezes é um espírito que não é simpático da gente. Aí vai o nosso obsessor, entre aspas, lá e começa, esse cara aí é isso, sei o que, vai lá no subconsciente dele. E ele vem em cima da gente. Lei de causa e efeito. A lei leva em consideração o resultado das ações, mas também uma série de outras mudanças, como arrependimento, compaixão e mérito. Foi Pedro que falou, né? Uma boa ação cobre uma multidão de pecado.
A gente tem que fazer o equilíbrio, pessoal. Nós temos que promover o equilíbrio. Então, é como se a gente fosse lá num banco. Olha o cartão de crédito nosso. Se a gente tem crédito, a gente recebe. Se não tem, não sai nada lá da maquininha, entendeu? Então, vamos promover créditos bons, ações boas, atitudes boas, que a nossa vida vai mudando, vai melhorando. Lei de causa e efeito, olha lá. Aquela bela frase que tem: plante o bem, colha o bem, que tudo de bom vem. Precisamos aprender a agir de forma meritória. Outra coisa é que a gente, lá na nossa vida espiritual, lá não tem o jeitinho, pessoal. Não tem o cara que dá dinheiro, não tem nada disso. A gente lá é classificado pelo nosso mérito. Se nós temos mérito, vamos em frente. Se não, vamos ficar paradinho lá, esperar uma encarnação nova, para vir aqui tentar fazer uma coisa diferente. Aprendendo a pagar o mal com o bem, movimentar nossas energias em direção ao bem comum. Você é criador do seu próprio destino. Aprendendo a entender e aceitar que, embora as situações que estamos vivendo seja sofrida, dolorosa, que machuca nosso coração, uma parte dela é composta por nossas ações anteriores, aquilo que eu acabei de falar. Hoje nós temos uma infinidade de outros recursos para transformarmos a ação ruim em ação boa. Lei de causa e efeito. As leis naturais são harmônicas e perfeitas. Todo ato e pensamento implica em um registro no nosso perispírito. Esses registros são constituídos de cargas negativas e positivas, ligadas e determinadas aos centros de força. Um registro negativo somente pode ser anulado por um registro positivo, olha lá. O registro no perispírito constitui um instrumento da justiça divina, estabelecendo um mecanismo de causa e efeito. Então, lá, quando você registra no perispírito da gente uma ação muito grave, a gente vai ser sujeito à lei de causa e efeito. A energização do perispírito, resultado dos registros ocorridos, determinará as tendências reencarnatórias do espírito. Aí, para mim fazer essa apresentação aí, ó, são livros muito bons, pessoal. Se vocês quiserem consultar, é uma coisa muito boa. Na maioria das vezes nós temos esses livros aí. Esse é o que eu tinha que passar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. E vamos, pessoal, vamos pedir a Deus, a Jesus, aos espíritos de luz dessa casa de caridade, que tanto nos ajudam, que aqui estão.